Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar de Byung-Chul Han. O tema é pobreza de experiência. Vamos lá então. Byung-Chul Han é um filósofo asiático nascido na Coreia em 1959 e que vive na Alemanha desde a juventude. Byung é um ensaísta sobre o mundo contemporâneo. E esse é o livro mais recente dele, pelo menos que eu tenha conhecimento, né? Chamado A Crise de Narração. É um livro publicado em 2023 na Alemanha, que foi traduzido em 2023 para o espanhol pela editora Fundo de Cultura e, que eu saiba ainda, no momento não tem tradução para o português. Eu vou trabalhar hoje com o capítulo 2, chamado Pobreza de Experiência. Aliás, é importante já que vocês saibam, né, que existe um texto de Walter Benjamin com esse mesmo título, né? Aliás, essa é uma peculiaridade desse livro de Byung-Chul Han. Ele está seguindo as trilhas do filósofo Walter Benjamin, né? O próprio título, A Crise de Narração ou de Narratividade, é um título que faz alusão ao texto clássico de Byung-Chul Han, né, que é sobre o narrador, a figura do narrador, o papel social do narrador, né? E como é típico da filosofia de Byung-Chul Han, ele dialoga com autores, por exemplo, esse é o caso do Walter Benjamin, esse é o caso do Michel Foucault. Ele pega esse autor, ele lê, ele pega todo um alicerce construído por esse pensador e depois ele continua a construção e vai inovando, vai atualizando, né? Então, o que Byung-Chul Han está fazendo é, praticamente um século depois de Walter Benjamin, pensando questões que foram colocadas pelo Walter Benjamin, né? Então, Walter Benjamin, no início do século XX, discutia a questão da narratividade e Byung-Chul Han retoma essa questão na atualidade, né? No início do século XXI, pensando no mundo digital e pensando questões da atualidade. Primeira coisa para destacar aqui é que existe uma relação entre narração e experiência, né? Por que a questão da narração é importante? Porque para Walter Benjamin e também para Byung-Chul Han, através da narração é possível cristalizar as nossas experiências. Então, aquelas pessoas mais experientes cristalizam suas experiências em narrativas e ao externarem as suas narrações, eles conseguem, né, falar dessas experiências para outras pessoas ou gerações menos experientes. Então, essa foi uma estratégia utilizada pelas pessoas durante a história da humanidade e, segundo Byung-Chul Han, essa dimensão está se perdendo. Ou, de acordo com Walter Benjamin, né? Walter Benjamin já percebia isso um século atrás, né? Então ele diz assim, ó, a sociedade se torna cada vez mais pobre em experiências transmissíveis, comunicadas oralmente. Já agora, né, nada se transmite nem se narra, né? E é claro, ele está se referindo aqui ao processo de quantificação da sociedade, né? Quer dizer, nós estamos muito presos a números, a algoritmos e os números não narram, os números contam, né? Então isso está reduzindo a nossa possibilidade de experiência. É interessante porque a gente tem meios digitais que permitem uma comunicação bastante importante entre as pessoas e, no entanto, esses meios digitais, de acordo com Byung-Chul Han, não estão facilitando a narração, a narratividade, né? Ele diz assim, ó, quem busca conselho e as pessoas que dão conselhos pertencem ambos a uma comunidade narrativa. Quem busca conselho deve ser também capaz de narrar, né? Bom, é isso que o Walter Benjamin dizia no seu texto clássico, né? O narrador, né? Basicamente, a narrativa servia para que
houvesse uma transmissão de experiência de gerações mais vividas para gerações menos vividas, né? E é claro que a narração cristalizada, por exemplo, na forma de provérbios populares, tem sempre um conselho a transmitir para alguém, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Quer dizer, você tem um princípio de vida narrado e transmitido a partir dessa expressão. Todo mundo sabe que isso significa que a gente precisa ter persistência né? Para poder chegar a algum lugar, né? Então, meu pai dizia isso, minha mãe dizia isso e, claro, eu nunca me esqueci, né? Minha mãe, por exemplo, tinha um provérbio que dizia: quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Significa que a pessoa que não pensa naquilo que fala, em algum momento acaba falando coisas indevidas ou deve se dirigir, né? Ou deve falar em situações que não deveria falar, como é o caso de uma pessoa conversando com um cavalo. Então, acho que é esse tipo de coisa que Walter Benjamin dizia e que também Byung-Chul Han está dizendo. Ele está dizendo, né, um outro trecho: a sabedoria está integrada à vida como narração, né? Então, é isso que fazem os repentistas, é isso que fazem poetas e poetisas populares, é isso que fazem os poetas e poetisas de forma geral, né? Eles cristalizam sabedoria, expressam sabedoria por intermédio de uma forma narrativa. Quando declinam as experiências, quando já não existe nada que seja vinculante nem permanente, o único que sobra é a vida colocada a nu, a supervivência, né? Então, o que vai acontecer com a gente, né? Se gerações mais novas não são mais capazes de ouvir gerações mais experientes? O que vai acontecer se as pessoas não conseguem mais transmitir as suas experiências, né? O ser humano vai ficando cada vez mais pobre de experiência, e com a pobreza de experiência há uma limitação não só cognitiva, mas também afetiva, uma limitação experiencial, né? E isso de fato é bastante preocupante, e provavelmente é isso que o uso de meios digitais está produzindo entre nós, né? A experiência cria comunidade histórica. O novo bárbaro se emancipa do contexto da tradição em que se integra a experiência, né? Então, é a experiência que cria comunidade, e as pessoas da atualidade estão se emancipando, estão se descolando das comunidades, né? Então, a coisa está de fato ficando preocupada. Então, essa é a primeira ideia: existe uma associação entre narração e experiência. Depois ele vai falar que existe uma associação entre racionalismo e pobreza de experiência. Ele diz assim, ó: não se vê a si mesmo como narrador, sim como construtor. Benjamin generaliza a nova barbárie, elevando-a a um princípio do novo. Um construtor, assim foi Descartes, René Descartes, filósofo do século XVII, que para começar sua filosofia inteira nada queria exceto uma certeza: penso, logo existo. E nisso se baseou tudo, né? Quer dizer, o que você tem com o racionalismo? Uma redução, né? Uma redução. Com isso, claro, eu acho que nem Walter Benjamin, nem Byung-Chul Han, e claro, muito menos eu, estamos querendo dizer que o uso da razão, a racionalidade não seja fundamental, não seja importante, né? O que está sendo criticado não é o racionalismo ou a racionalidade, né? A racionalidade não está sendo criticada. O que está sendo criticado é o reducionismo à
racionalidade, é dizer que a racionalidade é a única coisa que importa, né? Quer dizer, a existência se reduz ao pensar, né? Porque a existência é pensar, é sentir, né? Uma pessoa que pensa muito e não sente nada é uma pessoa extremamente perigosa, né? Uma pessoa talvez que só sinta e não pense também, né? Por isso que nós somos função consciente e inconsciente, por isso nós somos razão e emoção, por isso temos capacidade argumentativa, reflexiva, simultaneamente a capacidade de nos emocionarmos, né? Então o racionalismo, que é a supervalorização da razão, ou a valorização da razão em detrimento de qualquer outra função, ela é redutora da nossa experiência, né? Porque na verdade a gente pode experimentar muitas coisas, porque o ser humano é diverso e a possibilidade de experiência é muito ampla, e reduzir isso à dimensão da racionalidade é uma coisa muito ruim, né? E eu estou falando isso com muito pesar, porque sou professor universitário num ambiente em que a racionalidade, o raciocínio racional, lógico, abstrato, é extremamente valorizado, né? E eu gostaria de continuar valorizando o uso da razão, né? Mas gostaria que a ela fossem acrescentadas outras dimensões, né? Como os afetos, né? Como os sentimentos, né? E por aí vai, né? A corporalidade. Em outro texto diz assim, ó, Benjamin, se referindo a Walter Benjamin, nomeia uma série de artistas e escritores da modernidade que, sem produzirem ilusões, se reafirmavam na pobreza de experiência e se entusiasmam com a ideia de começar do zero, né? Então é interessante isso, né? Porque você tem, quando a gente fala de modernidade, a gente tem um predomínio da perspectiva iluminista, que é uma perspectiva racionalista, né? Mas vamos lembrar que existe, né? Sempre existiu movimentos de resistência ao iluminismo, ao racionalismo, né? Esses movimentos existiam antes do iluminismo, existiram durante e continuam sobrevivendo após o iluminismo, né? Então sempre existiram rotas de fuga, né? Talvez aqui a gente possa pensar no movimento romântico, né? No movimento filosófico, no movimento estético, né? Literário, chamado de romantismo, que sempre fez a crítica, uma crítica bastante severa do racionalismo, né? E que propunham que outras funções além da razão fossem valorizadas, né? Aqui no caso da citação, ele está falando de artistas e escritores da modernidade que se reafirmavam na pobreza de experiência e se entusiasmavam em começar tudo do zero, né? Ou seja, poder chegar a novas experiências, né? Como se você estivesse deletando esse estoque de experiência e estivesse abrindo para começar a aprender coisas e mais coisas novas. E ele diz assim, por fim, a última citação: viver é mais do que resolver problemas. Quem se limita a resolver problemas não tem futuro. A narração é o único que abre o futuro, ao nos permitir acolher esperanças. É interessante isso, né? A narrativa é também produção de esperança. Por quê? Porque você narra e transmite experiência, e quem ouve recebe experiência, ou pelo menos acolhe a fala sobre uma determinada experiência. E isso, claro, torna o mundo futuro possível, torna o mundo futuro possível, inclusive, de ser transformado, né? Porque as pessoas podem, através da narrativa, sonharem juntas, né? Então é isso, né? Ele está falando da pobreza de experiência, da pobreza porque a gente não valoriza mais a narração, porque a narração está se extinguindo e com isso nós estamos passando por um processo de empobrecimento, seja
porque há um processo de racionalização em curso e esse processo de racionalização também reduz a nossa experiência e empobrece a experiência, né? Então, antídoto para isso são dois: narrar mais e colocar as emoções nessas narrações, colocar os afetos nessas narrações ao lado, claro, da racionalidade, da reflexão, tá bom? Esse é o caminho apontado por Walter Benjamin e também por Byung-Chul Han, né? E esse caminho me parece bastante interessante. É isso aí, gente. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.